Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 31 de julho de 2024. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, chamado, tudo que você tem confiado à minha pessoa. Eu apresento, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, estando com cura, com libertação, com salvação. Se tiver alguém desempregado, se eu posso estar abrindo a porta. Se tiver alguma mãe solo, Pai, precisando de um milagre, se eu possa estar enviando. Se tiver alguém, Pai, uma mulher, Pai, que esteja sofrendo cárcere privado junto com seus filhos, Pai, que haja denúncia, que haja libertação. Ah, Senhor Deus, mulheres, crianças que são molestadas fisicamente, mentalmente, Senhor Deus, faça justiça. Se tiver alguém, Pai, que perdeu um ente querido nesse dia, que estiver enlutado, que eu possa estar consolando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gente vai estar lendo hoje Mateus 7, né? A meditação está em Mateus 7. E vai estar falando sobre a maratona que a gente vai estar falando hoje de Mateus 7, onde diz assim, o julgamento ao próximo. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também serão usados para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Ao contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra você os despedaçarão. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço nessa hora que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações. Amém? Amém? Então, a palavra do Senhor, né, ela vai estar falando aqui sobre o julgamento, né? Então, assim, o julgamento é o próximo, né? Então, o cristão, ele não deve julgar, né? Porque acaba sendo um modo hipócrita, né? Mas mas é meio que difícil a gente não falar, né? Às vezes a gente fala assim, né? Mas a maneira que você julga, que você fala, você tem que falar assim, olha a roupa daquela irmã, ela parece uma não sei o que, uma Jezabel, blá, 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 blá. Gente, não dá, né? Porque a gente não pode julgar as pessoas pela aparência, né? Pelas situações, porque quem conhece o coração do homem é só Deus, e Deus, ele sabe da intenção do nosso coração, né? E é muito complicado quando acontece esses tipos de situação, a gente vê que as pessoas, em vez de ajudar, acabam prejudicando a outra, né? Então, aí vem falar assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também serão usada para medir vocês. Então, Deus, ele vai estar nos julgando, né? Porque naquele grande dia do juízo do Senhor, todos serão julgados, né? Não vai ter quem não seja julgado. Então, a gente não deve, o cristão deve pôr à prova todas as coisas, né? Porque a gente vê também, se for em questão da religião, a gente vê que tem pessoas que são cães, né? Mentirosos, né? Falsos profetas, pessoas de um caráter imoral, pessoas sem caráter. Infelizmente, na religião tem muito, somente nas igrejas é o que mais tem. Então a gente tem que avaliar, olhar sim e ver, né? Porque o espírito do engano, ele tá aí, o diabo tá aí para enganar, né? Então é o nosso dever, né? Avaliar, escolher e ver, né? Bem as coisas do Senhor. Então a gente não pode ser hipócrita de maneira nenhuma. Não adianta querer falar assim, ai, irmã, eu não falo. Fala assim, irmão, por favor, deixa de hipocrisia, porque a gente fala. A gente tem que entender que a gente não pode sair falando mal dos outros. Mas se tem uma. Você chega com seu esposo, você comenta, porque é normal, sim, a gente comentar, tá? É normal, ninguém é doido aqui, nem surdo, nem cego, né? Então, a gente comenta, sim, né? Até Jesus, ele falava, né? Não seja como os hipócritas e fariseus. E a gente também fala. Então, não podemos ser loucos de querer dizer, né? Jesus está aqui falando que, né? Que assim, porque você separa no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu olho. A gente sabe que isso é uma hipérbole, né? Algo muito grande, Jesus fala. Uma coisa que ele fala assim, mesma coisa de passar um camelo do buraco da agulha. Então, assim, é algo grande. Então, assim, por que você repara no cisco? Muitas pessoas gostam de julgar, de falar, de reparar.
e achar que ela é a dona da verdade. Não dá, né? Porque é só Cristo que é o dono de tudo, né? Então a gente, muitas vezes, tem pessoas que só sabem julgar, né? Nós não somos no papel de julgar. Então nós não devemos julgar. Agora, falar que a gente não comenta, fala assim, pelo amor de Deus. Você fala com seu esposo, você fala com seus filhos, isso é normal, tá bom? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, Jesus ele diz aqui, porque é um exemplo de hipérbole, como eu falei, do ensino, né? Porque, às vezes, tem pessoas que não têm princípios morais, não têm caráter, quer dar lição de moral, quer dar lição de moral nos outros. Somente aquelas pessoas que pregam o que não vivem. Quantas pessoas estão no altar que pregam o que não vive, né? Então, é bem complicado. Então, Jesus, ele vem nos alertar, né? Então, a gente tem que pregar o que a gente vive, né? Não o que a gente não vive, né? Eu prego contra adultério, eu tô adulterando. Eu prego contra o roubo, eu tô roubando. Eu prego contra a mentira, eu minto. Eu prego contra a perseguição, eu tô perseguindo. Gente, não tem como, né? Não tem como. É uma pessoa que prega o que não vive. Então, não dei, ó, aí ele diz assim, ó, não sei, 7:6. Não dei o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. É bem assim, né? Quantas pessoas pregam que não vivem? Quantas pessoas faz isso, né? Porque o ensino ele deve ser administrado conforme aquilo espiritual que a palavra tem para passar, né? E os cães daquelas épocas, e não é, hoje os cães eles são chiques nos dias de hoje, né? Eles eram tidos como coisa de baixa estima, sabe? Não prestava, né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nesses momentos, assim, em que a gente prega a palavra. Tá bem ligado, assim, à vida espiritual, esse julgamento ao próximo, tá? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Olha que lindo, né? Então, aí ele continua dizendo mais para mim, para você assim. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e a lei dos profetas. Então, assim, se você quer fazer o que é certo, então a gente tem que, né, se está batendo, né? Nesse caso, pedir, buscar, bater, né? É o imperativo do presente, é tudo presente. Eu bato, né? Eu busco, eu fecho, eu peço, né? São orações consistentes que a gente tem que ter, né? A gente vai estar na oração consistente. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso, né? Ou seja, você não vai estar, igual a gente lê a oração do Pai Nosso, mas você faz na sua oração, Senhor Deus, eu apresento meu filho, liberta, e Então a gente tem que estar sempre insistindo, porque as coisas do Senhor não é desse reino, mas é dos céus. Então, se o nosso filho que pede, aí Deus está falando para mim, para você assim, se seus filhos pedem um pão, vocês vai dar uma pedra, né? Se seus filhos pedem um peixe, você vai dar uma cobra? Então, não. Então, a mesma coisa Deus, né? Ele tá dizendo que ele sempre dá o melhor para mim e para você, né? E ele sempre dá mesmo, né? Que a gente não entende muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente quer para ontem e Deus ele tem para amanhã, um exemplo assim, né? Porque nada é no meu tempo nem no seu, é no tempo de Deus, amém? Né? Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso. Aí vai falar assim, a porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois larga e amplo é o caminho que leva à perdição, né? E são muitos os que entram por ela. Então,
a porta é larga, né? E leva à perdição. E são muitos que entra por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, essa porta aqui, ela representa o reino de Deus. E o reino de Deus, né, é vida, né? Então, assim, você tem a escolha de querer ir para o céu ou ir para a perdição, ir para o inferno, né? O Senhor não vai nos impedir, né? Você que escolhe o que você quer ou não, tá bom? Então, assim, você quer ter uma vida eterna com Deus ou você quer estar uma vida longe de Deus? É sua escolha. Então, o caminho do Senhor é estreito, não tem para onde correr, não tem como mudar a história, porque a realidade é essa, tá bom? Jesus morreu na cruz por mim e por você, para que tenhamos a vida eterna. Agora, as nossas escolhas, né, para os desejos carnais, é o que vai definir a minha vida e a sua após a morte. A árvore e seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a você vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos. Hoje, infelizmente, daquela época já tinha, hoje tem, continua tendo até a vinda de Jesus. Então, o Senhor, ele tem, né, ele pede que a gente venha observar, né? Porque os falsos profetas são pessoas que dizem que são enviadas por Deus, né? Embora não são, mas eles querem o quê? Enganar, roubar, mentir, ter enriquecimento ilícito, né? Muitas trabalham no seu bel prazer. Então, também diz assim, vocês... E ele diz mais para você e para mim, né? Dessa maneira, vocês os reconhecerão, aqui ó, vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto ruim, né? Então, vamos continuar para a gente conseguir entender. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Aí ele vem e fala assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Então, não, temos que continuar, não vai ter jeito. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Olha o que Jesus vai dizer. Então lhe direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal, né? Então é muito sério, igreja. Então, assim, você conhece a árvore por um fruto. Você não pode, uma árvore ruim não pode dar fruto bom, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, é bem complexo. Então, a gente, é uma ambiguidade terrível, né? Totalmente, diferente daquilo que a palavra, ela diz, né? Então, a gente vê também aqui, Jesus, por ele ter, né, o único caminho, a verdade e a vida, ele ter nas mãos o nosso destino, né, a eternidade de uma pessoa, depende de Jesus, porque se você realmente quer segui-lo, você vai segui-lo. E para você seguir Jesus, você vai ver que ele tem frutos bons, então eu e você temos que dar frutos bons, dignos de louvor para o nome do Senhor. É impossível que uma árvore que esteja enxertada em Cristo dê frutos ruins. Se essa árvore estiver dando fruto podre, é porque ela ainda não teve um encontro com Jesus. Porque se você tem um encontro com Jesus, essa árvore ela não pode ser a mesma. Tem que ter uma mudança. Não vou falar para você que é no dia para noite. Se Jesus quiser que seja do dia para noite, seja. Mas ao caminhar, conforme você vai andando com ele, você vai vendo que você tem que dar frutos dignos de louvor, né? Você não pode mentir, roubar, enganar, defraudar, fazer as coisas que não agradam a Deus. Porque é isso que o diabo ele quer. Ele quer, né, que eu e você perca a salvação. E aí, que naquele grande dia, né, ele fale assim para mim e para você, né, porque a palavra é clara, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, estará no reino do céu. O diabo, ele não quer que eu e você entre, ele quer que a gente perca a salvação. Qual é o intuito dele? Que você minta, que você engana, que você rouba, que você não pregue a verdade, que você torça a palavra de Deus, para você ver o prazer, tudo isso. Para quê? Para ele roubar a minha, a sua bênção, que é a salvação eterna. Que é a vida eterna com Cristo, né? Então, aí Jesus deixa bem claro aqui. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios,
e não realizamos muitos milagres? Em teu nome, Senhor, fizemos coisas maravilhosas. Aí Jesus vai dizer, né? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque se você serve a Deus, você não pode praticar o mal. Não tem, que ambiguidade é essa, né? Ou sai água limpa ou água suja, né? Não pode sair a mesma águas diferentes da mesma fonte. Não tem como. Então, é muito complicado, né? Então, a gente tem que ter o quê? Certeza da nossa salvação. Porque senão a gente vai aonde? Pro inferno, onde é o lugar dos demônios. E Deus, ele não tem isso pra você. Ele tem pra mim a salvação e a vida eterna pra mim e pra você. Não se deixe enganar pelo inimigo das nossas almas. Porque João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Então, vamos pro último título aqui para terminarmos o capítulo 7. Mateus 7 diz assim: o prudente e o insensato. Portanto, olha só. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A gente vê muito essa pregação, né? Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e tiveram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, né? Jesus, ele tinha autoridade para pregar o que ele vivia, né? E os mestres da lei, não, né? Porque já eram falhos, por isso que Jesus veio, né? Jesus é o fim da lei. É óbvio, a palavra é clara em dizer, né? Então, o que acontece? Jesus, ele pregava com autoridade, né? Então, assim, os rabinos, não, né? Eles não. Outros autores da autoridade, não tinha, porque Jesus, ele tinha uma autoridade que não era dele, era autoridade divina, né? Jesus, ele tinha autoridade divina. Jesus tinha a autoridade divina. E eu e você temos que ter autoridade divina também. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus, para a gente pregar com autoridade, né? E explicar para as pessoas que a casa tem que estar, aos irmãos, às irmãs, firmada na rocha, que é Cristo, na palavra. Não podemos estar firmada na areia, em mentiras, né? Em coisas que... Ai, vem, irmão, você é o que você tem. Não, você não é o que você tem, você é o que Deus diz que você é. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E Cristo não tá, o mundo inteiro pertence a Deus, né? Tudo pertence a ele. Do céu e a terra e a sua plenitude, como diz o Salmo 124. Do céu e a terra, a sua plenitude, tudo que nele há. Só que nem todos vai ser rico. Porque quando Judas, quando Maria, né, quebrou o vaso de alabastro ali sobre Jesus, Judas falou assim, nossa, você deveria ter pegado e ter vendido, né? E ter dado aos pobres. E Jesus disse assim, os pobres sempre têm com vós, mas a mim não. Então, assim, os pobres sempre vai ter, igreja, né? Os pobres sempre vai ter. Né? Então, mas só que a gente tem que entender uma coisa, né? A sua vida espiritual não está atrelada se você é pobre ou rico. Mas pobre, para Deus, é aquele que não conhece, né? Nós que servimos ao Senhor de verdade somos ricos, né? Porque nós temos uma pátria eterna, né? Porque nós estamos aqui de passagem. Então a gente tem que entender que aquilo que para o homem é lucro, né? O Senhor tem como perca, né? No entanto que Paulo diz, né? Que tudo que ele tinha é como esterco, né? Tudo que ele tinha aprendido da terra era como esterco. Então a gente tem que entender que a nossa maior riqueza tem que estar firmada na rocha, que é Cristo. A nossa casa tem que estar firmada na rocha, que é Cristo. A fundação da minha e da tua vida tem que estar firmada em Cristo. Na palavra, na busca da salvação constante. Aprendendo do Senhor, que é manso e humilde. Mateus 11, 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Nós temos que ser seguidores de Jesus. Nós temos que ser seguidores de Cristo, não de homens, né? Tem muitos homens aí que a gente segue, quer imitar. Não, nós temos que ser imitador. O apóstolo Paulo, assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essas pessoas que você tem imitado, ela tem imitado a Cristo, tem feito a verdade, a vontade da palavra, do evangelho, tem servido a Deus de coração, corpo, alma, espírito, tem sido exemplo. Se tem sido exemplo,
Mas se não for, irmão, você tem que ser seguidor de Cristo, da palavra, viver a palavra, que é Cristo, amém? Que Deus possa falar melhor com você, porque o finalzinho aqui me chama muita atenção. Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Muitos são mestres da lei, não têm autoridade, né? Para ensinar, porque não vive o que não prega, tá bom? Então, nós temos que ter autoridade, né? Como Jesus, né? Na autoridade da palavra, né? Porque só quem tem essa autoridade, que é dada, né, pelo próprio Espírito por Deus, é quem prega a verdade. Deus abençoe. Tenha um bom dia, fica na paz do Senhor, uma ótima quarta-feira.